O humor é uma das coisas mais fantásticas de nosso país. Sem dúvida, a capacidade de alegrar as multidões e a capacidade de fazer textos humorísticos é algo que dispensa os níveis de complexidade, requer talento. E hoje te apresentarei aqueles que, na minha humilde opinião, são sem dúvida, e na opinião de muitos, os reis do humor. Então se liga aí. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Já de quebra eu quero começar este vídeo falando de Chico Anísio, que foi um humorista, roteirista, diretor e escritor brasileiro, considerado um dos maiores comediantes do país. Criou uma infinidade de personagens, o que fez dele um artista diferenciado, atuando ao lado de humoristas como Jô Soares, Paulo Gracindo e Aline Ribeiro. Francisco Anísio de Oliveira, de Paula, nascido em 1931, em Maranguape, interior do Ceará, no dia 12 de abril. Filho de Francisco Anísio, dono de uma empresa de ônibus do Ceará, e de dona Aide Viana de Oliveira Paula, mudou-se com uma família para o Rio de Janeiro com apenas 8 anos de idade. Aos 16 anos, frequentava os programas de calouros, ganhando diversos concursos. Ingressou no curso de Direito, mas não concluiu. Entrou na Rádio Guanabara, onde atuou como locutor, ator, comentarista esportivo, redator, humorista, além de criar 209 tipos de personagem. Em um programa de TV, Rio, Noites Cariocas, personificou pela primeira vez na televisão o professor Raimundo, o eterno educador que marcaria uma geração. Na TV Record fez grande sucesso no programa Blota Júnior. Em 1979 ingressou na Rede Globo, onde atuou em diversos programas, entre eles o Chico Anísio Show, Chico City, Chico Total. Nesses programas imortalizou personagens como Alberto Roberto, Baiano e Novos Caetanos, com o humorista Anor Rodrigues, Painho, Salomé, Profeta e o Vampiro Brasileiro, que fez sucesso nos anos 70, 80 e 90. O personagem, Professor Raimundo, ganhou um programa especial nos anos 90, tal audiência que alcançou um dos últimos programas que atuou foi no humorístico Zorra Total, exibido aos sábados, onde mostrou seus personagens mais famosos. Casado 6 vezes, o comediante teve 8 filhos, sendo um adotado. Casou com a ministra Zélia Cardoso de Mello, ex-ministra da Fazenda do presidente Fernando Collor. Chico Anísio faleceu no dia 23 de março de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, vítima de uma infecção pulmonar. E aqui a gente deixa um legado, né? Porque dificilmente a gente encontraria alguém com o talento de Chico Anísio, que ele era diferenciado, como ele é elogiado por grandes humoristas como Shaolin, como Tom Cavalcante, como Pedro Manso. E então, contudo, vale destacar também que o Chico Anísio, ou o seu personagem principal, o professor Raimundo, fazia uma escala para outros comediantes se apresentarem. Então, a escolinha do professor Raimundo serviu de literalmente escola para novos humoristas. Humoristas antigos que estavam esquecidos e novos que estavam chegando para ganhar o país. Ronald Golias foi um humorista brasileiro que se destacou na televisão brasileira e no cinema na segunda metade do século XX. Reconhecido como um dos precursores da comédia nacional, participou de programas como A Praça da Alegria, Família Trapo e A Praça é Nossa. Ah, quem não se lembra do Bronco no seu bar, na Praça é Nossa. Nas icônicas participações que fazia ao lado do inigualável Carlos Alberto de Nóbrega.
José Ronald Golias nasceu no interior de São Paulo, na cidade de São Carlos, em 4 de maio de 1929. Descendente de imigrantes portugueses e italianos, sua família não tinha muito poder aquisitivo. Na década de 1940, ali na década de 40, passou a residir em São Paulo e teve empregos como alfaiate e funileiro. Anos depois, fez parte dos Aqualoucos, um grupo de artistas que realizava acrobacias aquáticas com uma abordagem bem humorada. Como consequência da sua participação no grupo, Golias esteve em um programa de calouros na Rádio Cultura. Mais tarde foi para a Rádio Nacional e lá conheceu Manuel de Nóbrega, figura influente no rádio e televisão. Nóbrega lhe ofereceu oportunidades importantes com a participação do programa Praça da Alegria de 1957. O primeiro personagem em destaque de Ronald Golias foi Pacífico, em A Praça da Alegria. Personagem que tinha um bordão que ficou muito conhecido. O Cride, fala pra mãe. A inspiração de Golias para tal veio de um amigo de infância, Euclides, que sempre era chamado por sua mãe. No cinema, atuou em Um Marido Barra Limpa, produzido em 57 e lançado 10 anos depois. Os Três Cangaceiros, de 59, O Dono da Bola, 61, e Golias contra o Homem das Bolinhas, 69. Durante os anos de 67 e 71, Golias fez sucesso na televisão com o personagem Bronco de A Família Trapo, que foi escrita por Carlos Alberto de Nóbrega. Em 72 e 73 fez o seriado Bronco Total. Em 79, mas em 79 atuou em outro seriado, Super Bronco, e nos anos 80 no programa Bronco. Mais tarde, nos anos 90, voltou a interpretar o Pacífico, só que desta vez na Praça é Nossa, comandada por seu amigo de longa data, Carlos Alberto de Nóbrega. No programa também representou outros personagens de sucesso, como o Profeta, quem não lembra dele usando seu bordão Uou! Bronco e o Professor Bartolomeu. Trabalhou ainda nos programas de humor A Escolinha de Golias, SBT Palace Hotel e Meu Cunhado. Além dos trabalhos da televisão e cinema, Ronald Golias também chegou a gravar músicas em discos de 78 rotações e disco de vinil. Em 2004, após uma cirurgia para colocar um marca-passo, Golias apresentou complicações, sendo internado devido a um coágulo no cérebro. E em 27 de setembro de 2005, o comediante faleceu, vítima de uma infecção generalizada. Consequentemente, este personagem icônico, este rei do humor de nosso país, faria falta principalmente ao seu grande amigo Carlos Alberto de Nóbrega, que é, sem dúvida, este terceiro rei do humor que falaremos nesse vídeo, pois Carlos Alberto de Nóbrega é um humorista de grande reconhecimento no país, atuando em diversas áreas, sendo roteirista, apresentador, ator e escritor. O programa de maior destaque de sua carreira é A Praça é Nossa, roteirizado e apresentado por ele desde 1987 no SBT. Nascido em Niterói em 12 de março de 1936, Carlos Alberto de Nóbrega é o filho de Manuel de Nóbrega, um radialista, empresário e humorista importante de sua época. O detalhe que você tem que entender aqui é que Carlos Alberto de Nóbrega era muito mais do que um mero filho de um grande comunicador. Carlos Alberto sabia como criar o seu próprio nome. Afinal, se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Carlos Alberto de Nóbrega ainda teria se casado com Marilda de Nóbrega. Relacionamento que durou 34 anos e gerou 4 filhos: Marcelo, Carlos Alberto, Vinícius e Maurício de Nóbrega. Mais tarde, em 96, se casou com André de Nóbrega, que teve 2 filhos, Maria Fernanda e João Vitor de Nóbrega. Em seu terceiro casamento, que foi em 2018, com Renata Domingos de Nóbrega,
O humorista esteve com uma saúde debilitada recentemente, sendo internado em setembro de 2022 devido a uma infecção pulmonar. A sua carreira começou nos anos 50, onde escrevia roteiros humorísticos para o programa Manoel de Nóbrega da Rádio Nacional. O detalhe aqui, o que era? O Manoel de Nóbrega, o pai de Carlos Alberto, exigia que ele entregasse o diploma superior, e Carlos Alberto assim o fez, entregando para ele o diploma de Direito. Carlos Alberto então seguiu seu sonho, queria ser redator. E foi um redator de renome, pois ele escreveu A Família Trapo, escreveu Os Trapalhões, escreveu outros grandes sucessos. Tanto que Ronald Golias, que nós falamos anteriormente, exigia que somente Carlos Alberto escrevesse seus textos. Era uma condição imposta pelos dois, que somente os dois sabiam. E outro detalhe importante é que no período lá dos anos 50, ele escreveu um programa na TV Paulista chamado de Zilomag Show. Outros programas que fizeram parte da sua trajetória foram a Escolinha de Golias e a Praça da Alegria. Esse último apresentado por seu pai, Manuel de Mel, que exibia a mesma estrutura da Praça é Nossa de hoje, onde Carlos Alberto se consagrou mais tarde. Aí que tem um detalhe. Veja bem. Filho do Manuel de Nóbrega. Peso estupendo que seu pai tinha. Carlos Alberto não queria ser comparado a uma cópia de seu pai. Ele queria que todo mundo conhecesse ele como Carlos Alberto de Nóbrega e não como filho de Manuel de Nóbrega. E esse reconhecimento viria, com certeza, pois estava no destino dele ser o maior humorista que o mundo viria, principalmente em nosso país. Já que a Praça é Nossa, por mais que seja exibida em outros países, Carlos Alberto é ovacionado e aclamado por muitos humoristas como sendo um humorista de renome. Vamos analisar isso com calma. Ele trabalhou na TV Rio nos anos 50. Na década de 60 esteve na TV Record e trabalhou com Jô Soares. Escrevia para os Trapalhões na TV Tupi. Depois esteve na Globo e na Bandeirantes. Ao entrar no SBT na década de 80, comandava A Praça é Nossa, programa que Carlos Alberto permanece no banco até hoje, recebendo a visita de vários personagens que contam a sua vida. Um detalhe aqui, A Praça é Nossa é o único programa da história do Brasil que recebeu o rei da comunicação, Silvio Santos. O Silvio Santos nunca foi em nenhum outro programa, somente na Praça é Nossa. Você vê a importância que a Praça é Nossa tinha para o SBT e para o seu dono, que era o Silvio Santos. Então, se você acreditava, né, ou pensa assim, Carlos Alberto é só um cara que fica sentado na praça chamando os caras. Não. Carlos Alberto fazia escala e uma ponte para que comediantes contavam seus textos. Detalhe, Carlos Alberto exigia que os comediantes não apresentavam seu texto para ele. Era tudo sem ele saber, para que a risada dele fosse espontânea. O detalhe é que até hoje ele comanda a direção e produção do programa. Até hoje ele dá os seus pitecos, por assim dizer. Ele coordena tudo, corrige tudo, ele escreve tudo. E por isso que ele entrega a audiência da Praça é Nossa lá no alto. Sempre com grande sucesso, que ele mantém até os dias de hoje. Pela praça passaram inúmeros personagens. Zé Bonitinho, passou outros de grande renome também. Todos esses personagens marcaram a vida da gente e marcam a vida da gente. Como Paulinho Gogó e dentre outros que merecem ser aplaudidos e respeitados. No mais, eu queria deixar essa homenagem para o Carlos Alberto de Nóbrega, aqui no canal Anatomia das Curiosidades. Eu gostaria que você deixe o seu like, se inscreve nesse canal e ative o sininho para não perder mais vídeo nenhum, pois esses vídeos dão muito trabalho da gente fazer e a gente quer o seu apoio aqui. Quer que você faça parte da nossa comunidade. Como eu costumo dizer, tamo junto!